Olá, segundo ano. Estou aqui com vocês usando esse recurso de um vídeo para a gente avançar nos nossos assuntos. Nós estamos estudando a escravidão no Brasil. Já há algum tempo já vemos discutindo e hoje eu vou aprofundar um pouco com vocês. Muito mais feliz porque a gente está em novembro e novembro, no dia 20 de novembro, a gente comemora o Dia da Consciência Negra no Brasil. Por que consciência negra? Por que não existe o dia da consciência branca? A consciência negra é uma data que foi escolhida pelo movimento negro para ser um dia de reflexão sobre a nossa origem afrodescendente, não é? No Brasil, não é a cor da pele que define a sua origem racial. Não é? O conceito de raças, eu mandei para vocês um texto na semana passada, que eu espero que vocês tenham lido, que falava sobre genética. Foi uma ponte que a gente fez entre genética e história. E nesse trabalho, nesse material que eu mandei, a gente via que o conceito de raças é um conceito ultrapassado, que não existe raça, a raça branca, a raça vermelha, a raça negra, né? Que raça existe para animal. Nós temos etnias e que essas etnias são apenas diferenças culturais, não é? O ser humano branco ele não tem mais capacidade do que o negro nem do que a raça vermelha indígena, né? Não existe diferença de inteligência, não existe diferença de capacidade, nem física, nem intelectual, né? A gente fica dizendo assim: "Ah, o índio", tem muita gente preconceituosa que diz: "O índio não teve capacidade de criar uma cultura como a do branco". Você vê que o branco é mais inteligente porque o branco criou o computador, o branco criou o celular, o branco criou várias outras coisas e o índio não criou porque ele é bárbaro, ele é quase um animal. Tem gente preconceituosa que defende isso, mas eu vou mostrar que não. Porque o índio, ele tem a mesma inteligência que qualquer outro ser humano. No entanto, ele não precisou de criar celular, nem computador, nem nada disso, porque dentro da vida deles, dentro da cultura deles, eles não precisam dessas coisas. Hoje sim, eu digo quando eu falo não precisa os índios, digamos, o índio, as tribos indígenas que nunca tiveram contato com o homem branco, que não, as outras que têm, elas têm o direito de ter. Ah, então porque o índio está com o celular na mão, ele deixou de ser índio? De jeito nenhum. Ele continua sendo índio, usando roupa de tecido e aproveitando, usufruindo das coisas, da tecnologia, tudo. Isso tem que chegar a eles. Mas, por exemplo, eu pego os Yanomami, por exemplo, que são mais isolados, que não tem tanto contato com o branco. Ele não precisa disso dentro da cultura deles, porque para viver como eles vivem da cultura deles, eles já têm tudo, eles têm um conhecimento de medicina imenso, sem precisar da medicina do branco. Ele trata de todas as doenças, ele conhece todas as plantas medicinais, ele sabe fazer o seu remédio, ele tem a sua forma de fazer política, lideranças ali dentro das tribos, ele sabe fazer a guerra, ele sabe fazer tudo, a casa, enfim. Então, a mesma coisa é com relação ao negro ou a qualquer outro, ou qualquer outra etnia. Nós somos afrodescendentes. Não é a cor da pele que vai dizer que eu sou ou não descendente de cor, descendente de negro. Agora, existe uma questão. A gente precisa de ter consciência de que nós, brasileiros, somos um povo mestiço, somos um povo miscigenado. A palavra é miscigenação. É a mistura de raças. Nós somos primordialmente a mistura de europeu, indígena, africano, né? Então, nós, enquanto brasileiros, não tem como você não ser, por mais branco que você seja de pele, não tem como você não ser descendente de africano. Porque há mais ou menos 100 anos atrás, no século XIX, 100 anos não, 150 anos atrás, não é? Século XIX ainda. 80% da população brasileira era negra. Então, como é que eu tenho um avô e uma avó, dois bisavós de um lado, dois bisavós do outro, quatro tataravós, quatro
de um lado de pai e de um lado de mãe. Então, essa árvore toda crescendo para trás, no passado, como é que há mais de se há 150 anos atrás 80% da população era negra, como é que eu vou garantir, por mais branco que seja a minha pele, que um avô meu não tenha se cruzado com uma pessoa negra? Então, é burrice esse racismo, as pessoas acharem. Agora, existem pessoas que mantêm o preconceito com relação ao negro por conta da escravidão. A escravidão foi quem disse que tudo que era do negro não prestava. Tudo que o negro era ladrão, que o negro era menos inteligente, que a religião do negro era do diabo, que o negro não tinha cultura, que aquilo não era cultura, era barbárie, que aquela música dos negros não era música, era barulho. Então, isso a gente tem que desconstruir na nossa cabeça. A gente saber, a gente ter orgulho de que nós somos descendentes de africanos, porque os africanos foram civilizadores do Brasil. Os africanos, nós, grande quantidade, o professor de língua portuguesa pode até dizer isso melhor, grande quantidade de palavras que nós usamos na língua portuguesa, que não é igual ao português de Portugal, nem é igual ao português de Angola, né? A língua portuguesa brasileira é uma língua à parte porque ela recebeu influências imensas da cultura negra. Várias línguas africanas que vieram para o Brasil, porque vieram africanos de várias regiões, a gente já viu isso. Vários contribuindo, e nós usamos palavras, usamos vocábulos na nossa língua que são africanos. Os negros contribuíram com a culinária brasileira, que é maravilhosa, é fantástica. Com a cultura, imensamente. Temos traços culturais do negro na música, na dança, na arquitetura. Tudo quem construiu no Brasil foi o negro. A riqueza toda do Brasil foi feita em cima, infelizmente, do trabalho negro. Né? A gente precisa de ter essa consciência, a gente precisa de ter esse orgulho de descender dessas pessoas. Não é? Nós não somos descendentes de escravos. Nós somos descendentes de seres humanos que foram escravizados. Veja como muda completamente tudo isso. Não é? Os africanos, além de tudo isso que eles trouxeram para o Brasil, que eles contribuíram civilizando o Brasil, eles trouxeram técnicas sofisticadíssimas que eles já usavam na África. Construção de embarcações, pavimentação de ruas, eles já conheciam tudo isso. A serralharia, o trabalho com ferro dos africanos é incrível, né? Eles já utilizavam muito o trabalho com ferro na África. A criação de gado, porque existem vários tipos de gado, né? O gado bovino, o gado suíno e o gado ovino, né? A criação de cabras e de bois, especialmente soltos, que a gente chama de criação extensiva, que não é aquela que o animal é preso dentro de um curral. Ele é solto para pastar e depois vem uma pessoa recolher para trazer. O papel que o vaqueiro faz aqui, isso. E essa técnica é africana. Foram os africanos que sabiam essa técnica e trouxeram para cá. Então, quantos escritores importantíssimos a gente tem dentro da língua portuguesa. Um dos maiores escritores da língua portuguesa, fundador da Academia Brasileira de Letras, chamado Machado de Assis, era negro. Lima Barreto, outro grande escritor brasileiro, negro. A gente tem várias... Carolina Maria de Jesus, escritora negra. Se eu for fazer uma lista aqui, eu passarei horas nesse vídeo contando para vocês pessoas da música, da política, da medicina, da advocacia, negros, que tiveram que lutar ainda muito mais por serem negros, para conquistar os seus espaços e para contribuir tanto com a nossa cultura e com a nossa formação enquanto brasileiros. Então, hoje é um dia da gente se orgulhar, da gente combater esse racismo, da gente combater essas pessoas preconceituosas que muitas vezes falam mal da religião do outro sem conhecer a religião do outro, a falar que o negro não deu contribuição, que eu fico arretado quando eu vou com alguns eventos de consciência negra nas escolas, que eu chego lá e quando eu vejo que a contribuição africana do Brasil, aí bota um birimbau, bota uma rede,
e a culinária e os tambores. Não foi só isso. O negro civilizou o Brasil em tudo, na língua, na cultura, na literatura, na dança, no teatro, na produção cultural como um todo. Então é esse meu recado para hoje, para a gente refletir e fazer as atividades que eu vou passar depois. Morrendo de saudade de vocês, não estou podendo ir para a aula porque eu estou de atestado médico. Enquanto durar a pandemia, por proibição médica eu não vou poder, então eu vou continuar com as aulas remotas com vocês, mas me cutuquem, perguntem, tirem as dúvidas e a gente vai construindo assim, tá bom? Um abraço a todos.